Simbora estudar o novo padre Mia Couto. Nós temos aqui a história em terceira pessoa, né, do Ludmilo Gomes. Ludmilo Gomes era um engenheiro ali, um cara cheio da grana, um cara branco, né? O Mia Couto traz muito isso, a separação entre os brancos e os pretos lá em Moçambique, tá? E o Ludmilo chega ali, né, e ele vê uma aglomeração de pretos ali, algo está diferente ali em frente à igreja. Ele entra na igreja e já falam para ele: ó, temos um padre novo, senhor engenheiro. Ele não dá importância, né? Ali naquela colônia ali em Moçambique, os padres iam e vinham, né? Então, ou seja, aquilo ali era o fim do mundo, né? Então, ele não dá bola para aquilo ali. Lá dentro da igreja, né, ele suspira, porque estão os pretos do lado de fora. Lá dentro da igreja só tem brancos, né? Aquela igrejinha só tem brancos. E ele fala: não que eu sou racista, né? Ele dizia assim: não que eu seja racista, tá? Mas eu sou sensível aos cheiros, né? Então, né, ele quer dizer isso, né? Que ele não é racista. E tem essa questão, né, da hipocrisia ali. A pessoa estar na igreja, né, comete, né, como a gente vê no Brasil isso muito, né, Deus, pátria e família, né, Deus, pátria e família, e a pessoa faz horrores ali, mas eu estou indo na igreja, né, eu tenho a minha família, então eu sou um cidadão de bem. É isso que eles dizem, né? E aqui a gente vê isso na literatura. A literatura é libertadora. A literatura é libertadora. Ai, gente, eu tô confuso aqui. Vamos lá, continuando aqui. Então, aí o Ludmilo, né, ele pensa assim: eu vou me confessar. Ele resolve se confessar, e ele vai se confessar, né, e ele começa a falar que ele tinha um pecado, né? Ele tinha entrado numa cubata seguindo uma moça preta, né, que ele há muito já tinha fisgado. E o padre vai, né, continua. Ele fala: essa preta tem não sei o que, né, eu tenho asco, mas você sabe se lá, se elas estão lavadas, né, se elas têm algumas doenças, o que elas escondem. Por outro lado, os corpos delas saltam da natureza e agarram-nos pelos... Entende, senhor padre? Aí o padre fala assim: não entendo. E o Mia coloca, né, claro que não podia entender. Era como perguntar ao chacal se tinha apreciado a alface. E ele continua ali, né, contando a sua narração, que ele forçou a negra a transar com ele, e a negra começou a gritar, e a mulher começou a gritar, espernear que não queria, e ele ficou ofendido com isso. Como que uma preta não vai querer se deitar com um branco? Isso é uma honra para uma preta. Olha o pensamento dele, né? E aí, o irmão da moça veio. Quando ele vê o irmão da moça, né, ele acha que o irmão da moça vai bater nele, mas a irmã vai brigar, o irmão vai brigar com a irmã, né? Para que fazer aquilo, né? Era para aceitar e pronto, né? Ele queria bater na irmã por ter criado aquele conflito ali. E ele diz que ele, sem entender, né, atirou um ferro no rapaz. E dizem que foi aquilo que o matou, mas eu acho, sinceramente, que ele já devia ter qualquer problema, né? E ele fala para o padre: não, o senhor sabe que não se morre assim. O senhor sabe como os africanos, né, são vítimas de maleitas e feitiços. E observa como ele coloca os africanos. Tá? Ele é um português, ele é um branco, ele coloca como os africanos. E ele termina ali, né? Termina ali a sua confissão e ele espera, né, pelo que o padre vai dizer. E aí vem o diálogo mais interessante. Quantas orações devo rezar, padre? Nenhuma. O senhor me absolve? Deus me perdoa? Quem o absolve não é Deus, meu filho. Como não é Deus? Deus está cansado de ouvir. O demônio, foi o demônio quem o escutou. E de lá, do meio do inferno, é o demônio quem o está abençoando. Então perceba, né, como que o padre, né, tem uma sacada sensacional ali. O engenheiro sentiu um calor estremecer os seus interiores, os óculos derretidos descaíram pelo rosto. Assim, em desfoque, olhou a multidão como que uma desconformada espuma. Foi então que viu o padre sair do confessionário. Fosse a tontura que lhe dava, mas o coração de um golpe se confrangeu. O missionário era preto, retintamente preto,
e só aí ele vê que o padre era preto. E aí, a gente vai lembrar de tanta coisa racista que já aconteceu, né? As pessoas não aceitarem o padre preto, tá? Como se fosse vindo de um outro tempo, escutou o ranger das rodas do canhão e depois ouviu pés descalços cruzando os passeios do bairro Branco. Em seguida, o silêncio. Ludmila ainda sorriu. Seria um sorriso? Se o silêncio é sempre um engano. O falso repetir do nada em lugar nenhum. Em África, tudo é sempre outra coisa. Tá? Então, esse conto que trata muito bem aqui a questão do racismo. Tá? Mais um do Mia Couto que fala sobre esse tema. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!